Hello, meu povo! Bora aqui de novo comigo, professora Paula Salmito, falar um pouquinho aqui sobre nutrição e atividade física, né? Conteúdo específico aí de nutrição, tá? Nos vídeos passados, gente, eu falei sobre a recomendação energética, recomendação de carboidrato e recomendação de proteína, segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e também de acordo com algumas recomendações da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Então, preste atenção, dá uma olhada nesse material que eu coloquei para vocês e dá uma olhada no site também dessas duas instituições, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre recomendação de lipídio, que é mais tranquilo até do que a recomendação energética de carboidrato e proteína, tá certo? Então vamos aqui começar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto, tá no vídeo certo. Então, gente, primeira coisa, existe uma recomendação muito diferenciada para a população que é praticante de atividade física em relação à população sedentária? Não, tá? É basicamente a mesma recomendação, tá? Qual é a recomendação, Paula, que eles colocam? Ó, a recomendação, gente, ela é em torno de 20, vou colocar aqui, 20 até 35% do valor calórico total, tá? Que é a mesma recomendação aí do IOM. O que se pede, né, que praticantes de atividade física e atletas principalmente, eles não façam consumo inferior a 20%. Por quê? Porque isso vai afetar diretamente a imunidade desse paciente, justamente porque vai ter uma diminuição aí, ó, das vitaminas lipossolúveis, principalmente vitamina A, que é importantíssima aí para o sistema imunológico, para a produção de imunoglobulinas, de anticorpos, ok? Então, o que se pede é que não seja inferior a 20%, tá? Mas a recomendação é essa. Nos concursos, eles geralmente vão pedir essa recomendação em percentual, mas você também tem a recomendação em grama por quilograma de peso, que é 1 grama por quilograma de peso por dia. E a recomendação em relação à gordura saturada, gordura trans, poliinsaturada é a mesma para a população em geral que não tem dislipidemia, ok? Então fica até 10% de saturado e os 90% restantes é de insaturado, né? Sendo 10 monoinsaturados e 10 poliinsaturados, tá? Não coloquei aqui, mas se for falado em gordura trans é menor do que 1%. A mesma recomendação que é feita para a população sedentária, tá? Nas dietas hipolipídicas, né? Lembrando que hipolipídica não pode ser inferior a 20%, é que vai ter uma diminuição desses lipídios saturados, né? Essas gorduras saturadas, que fica até 8%, tá certo? Outra coisa, ó, que eu acabei falando aqui do final do slide, não fui para o começo. Lipídio, gente, para atleta ou praticante de atividade física aeróbica é fundamental. Por quê? Ora, esses lipídios, eles são muito mais utilizados, ó, eles vão oxidar 2 vezes mais nesses indivíduos que fazem atividades aeróbicas. Então, esse praticante de atividade física aeróbica, principalmente aqueles de longa duração, maior do que 90 minutos, eles vão poupar mais glicogênio. Então, eles vão utilizar 60% menos glicogênio e vão aumentar aí a capacidade de captação desses ácidos graxos pelo músculo. Então, eles queimam muito mais gorduras. Então, por isso que aqueles atletas praticantes de atividade físicas aeróbicas, principalmente os maratonistas, quem faz, por exemplo, está muito em voga aqui em Fortaleza, o pessoal faz o tal do longão, né? Fazer pedaladas, né? Até, por exemplo, até Cascavel, de Fortaleza a Cascavel, ida e volta. Então a galera queima muita gordura porque esse tipo de exercício, ele demanda mais ácido graxo como fonte de energia, ok? Então, é muito importante que vocês lembrem disso para esse tipo de exercício, tá? Dos lipídios. Ok? Então vamos aqui para frente. Dê uma olhada também no material que eu coloquei aí para vocês. Suplementação de lipídio.
É necessário? Não é necessário? O que é que se fala sobre isso? Gente, suplementação de lipídio é uma polêmica, tá? Mas se for suplementar, é somente para atleta, e é atleta de endurance, tá? De atividade aeróbica maior que 60 minutos, tá? Ou então se for um praticante de atividade física, que é aquela atividade física de intensa a moderada, tá? E o que é que suplementa em termos de lipídio? TCM, triglicerídeo de cadeia média, 1 hora antes do treino. Porque se suplementar, por exemplo, 20 minutos antes ou imediatamente antes do treino, pode dar algum desconforto gastrointestinal, tá? Então, o que eu coloquei aqui, estudos mostram os resultados apenas para atletas, sem evidência para praticantes de atividade física. Ok? Então, se cair algo na prova da CESA, no concurso, referente a isso aqui, só funciona para atleta, tá? Para praticante de atividade física não tem muito fundamento. Então, por isso que eu disse, ainda é muito controverso, porque ele pode poupar glicogênio, tá? Deixa eu sair aqui do meio. Ele contribui somente com 3 a 6% do total de energia gasta durante o exercício. E ainda tem um porém, não pode suplementar demais. Se suplementar mais de 30 gramas, pode ocorrer distúrbios gastrointestinais, principalmente aí diarreia nesses indivíduos. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Então suplementação de lipídio, controverso somente para atleta, e se for atleta de endurance, ok? Que é o que eles falam aí. Deixa eu passar aqui. Falar um pouquinho agora, ó, de recomendação de água, de hidratação. Então, nessa parte, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a recomendação da utilização de isotônico, porque cai em concurso, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, isotônico, é importante você saber o que é isotônico, o que é que tem dentro do isotônico, para que ele serve, tá? Fazer a diferenciação entre isotônico e energético, que tem gente que confunde, então são duas coisas completamente diferentes, e as complicações que podem ocorrer relacionadas à desidratação, tá certo? Então vamos voltar aqui. Então, ó, o aumento da temperatura interna causada pela prática de exercícios prolongados pode causar fadiga. Então, o que causa fadiga durante exercício físico, durante atividade física, no caso, é depleção de glicogênio e desidratação, tá? Justamente porque o organismo precisa de água para fazer essa termorregulação e principalmente para fazer aí as reações químicas. Então, tudo depende de água para fazer reação química enzimática dentro do organismo, ok? E aí você tem algumas consequências da hipertermia, que está relacionado à falta de água, né? A desidratação. E a gente tem algumas consequências também relacionadas aí à hipotermia. O que é isso? Seria o excesso, gente, de hidratação, tá? Quando a pessoa bebe água demais. Então, aqui eu acabei não colocando, ó. Deixa eu colocar para vocês. Aqui eu posso ter uma situação chamada de hiponatremia. Isso aqui cai em concurso, presta atenção. Ó, hiponatremia, o que é? É a baixa de sódio na corrente sanguínea, sódio sérico, tá? Então, isso aqui pode ocorrer no excesso de hidratação, tá? Mas vamos aqui primeiro para a hipertermia. Hipertermia é quando tem sudorese intensa e o paciente está desidratado, né? No caso, o indivíduo está desidratado. Se tem menos água, começa a ter o quê? Hipovolemia, e aumenta a frequência cardíaca para tentar circular aquele sangue, e o paciente pode vir a óbito por conta disso aqui. Por isso que hidratação é um assunto que cai sim em concurso público, principalmente relacionado à hipertermia. A hipotermia está muito relacionada com essa questão da hidratação excessiva, que leva a baixa concentração de sódio sérico, conhecido como hiponatremia. Aí o indivíduo começa a ter aumento da taxa metabólica, começa a ter rigidez e começa a ter tremores, tá? Já que o sódio, ele participa aí das contrações musculares, e o paciente também pode vir a óbito, tá? Você me pergunta, Paula, qual dessas duas é mais severa? As duas são, tá? Já tem casos, tanto de gente que morreu por conta de hipotermia, né, relacionada aí à hiponatremia,
quanto também a desidratação, ok? Então vamos aqui, ó, recomendação de água segundo a SBME, tá? Então, gente, em relação à hidratação, ela é feita antes, durante e depois, tá? Então vamos prestar atenção aqui. Antes da atividade física, meio litro de água, 2 horas antes do exercício. Se for numa cidade quente pra caramba, como é o caso aqui de Fortaleza, aí ainda tem a recomendação do indivíduo beber 300 ml 30 minutos antes, tá? Então essa aí é a recomendação de hidratação pré-exercício. Durante o exercício, né, que é para prevenir a desidratação excessiva, o que se recomenda é que a cada 15 ou 20 minutos ele faça ingestão de água de 150 a 200 ml. Paula, e pode ter carboidrato nessa água, pode ter eletrólito? Eu vou falar mais na frente, tá? Isso aí geralmente é para exercícios de longa duração, maior que 90 minutos, mas eu vou falar mais na frente. Após a atividade física, tá? O objetivo é repor as percas, né, pela sudorese, tanto de água quanto de eletrólitos. E aí o que se recomenda é a ingestão de pelo menos 1,5 litro de água para cada quilo perdido, tá? Então se a pessoa perdeu aí 2 quilos de água só pelo suor, ela vai ter que beber 3 litros de água para compensar isso aí e continuar ingerindo ao longo do dia. Reposição, nesse caso de carboidrato, é aconselhada, tá? E atenção também à concentração de carboidrato na bebida, que ela não pode ser maior do que 10%. Isso aqui após a atividade física. Se for durante a atividade física, a recomendação é até 8%, tá? Por que não pode ser maior que 10%, Paula? Porque senão pode dar diarreia no teu paciente. Muita glicose na luz intestinal puxa a água e tem diarreia osmótica, ok? Então vamos para frente aqui. E aquilo que eu estava falando para vocês, isotônicos e bebidas energéticas, qual a diferença? Então, gente, isotônico, ele é feito para repor as perdas hidroeletrolíticas, tá? Em decorrência do treinamento. O isotônico, ele vai ter sódio, cloreto, potássio, carboidrato, lembrando que o carboidrato aqui no caso, deixa eu grifar aqui para vocês, é até 8%, além de outros minerais e algumas vitaminas. Isso aqui é o que tem no isotônico, tá? No energético, além disso aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter macronutriente, eu vou ter proteína, deixa eu colocar aqui, eu vou ter lipídio, eu vou ter algumas vitaminas e minerais. Então, isso aqui, ó, lipídio e proteína intacta, eu não tenho lá no isotônico. Então, pode ser que apareça alguma questão dizendo para você marcar o item correto e lá ele diz que no isotônico tem proteína intacta ou proteína semi-hidrolisada e lipídio. Não tem. Mentira, viu? Paulo, e para que serve esse energético? É justamente para repor ou complementar a dieta daqueles atletas que não conseguem atingir, por exemplo, só com a alimentação, o valor calórico total do dia. Então tem atleta que precisa de 8.000 calorias por dia. Então não existe volume gástrico suficiente para isso, ele tem que fazer uso de um energético, muitas vezes, ok? Reposição de eletrólitos e antioxidantes, tá? Então, ó, gente, se for atividades com mais de 1 hora, tá? Se for até 1 hora, o que se recomenda é só água, só ingestão de água. Se for mais de 1 hora, preparar uma bebida que tenha 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, lembrando que a concentração não pode ser maior do que 8%. Isso aqui é durante o treino, tá? E geralmente a base ou a origem desse carboidrato é sacarose, frutose, glicose, maltodestrina, destrose, ok? Atividades com mais de 3 horas de duração, além do carboidrato, nessas mesmas quantidades, tem que ter adição de sódio, tá? Justamente para evitar a hiponatremia que eu falei para vocês anteriormente, ok? Então vamos aqui para frente. Em relação, gente, a nutrientes antioxidantes, né? Eu coloquei isso aqui porque eu vi uma questão, então é importante falar. Então, como na atividade física, principalmente na mais moderada a intensa, você tem muita produção de radicais livres, né? De espécies reativas de oxigênio, às vezes é interessante fazer suplementação de alguns nutrientes antioxidantes, principalmente vitamina E,
tá? Só que não existe recomendação específica pela SBME ou pela ISSN para a praticantes de atividade física ou atletas. Então, o que se sugere, ó, é que tenha o consumo de acordo com as DRIs e só suplementar quando realmente for necessário, quando for aquele exercício bem extenuante que cause muita fadiga muscular, né, judie muito do músculo, aí suplementa. Agora uma coisinha, não pode de jeito nenhum ultrapassar os valores da UL, né, que é o valor máximo de ingestão, tá certo? Então vamos aqui para essa questão, ó, do ano passado, da OCP lá do Espírito Santo, tá? O que é que ele fala aí? As recomendações dietéticas para homens e mulheres, deixa eu sair aqui do meio, para homens e mulheres fisicamente ativas, visam obter equilíbrio entre ingestão e o gasto energético, promovendo a melhora do desempenho físico, manutenção, ganho de massa magra, benefícios nas funções imunológicas, entre outros. Sobre esse assunto, assinale a alternativa errada, né? A alternativa incorreta. Então vamos aqui analisar. O aumento do metabolismo na atividade física eleva a produção de radicais livres potencialmente perigosos. Até aqui, certo. Para reduzir a possibilidade do estresse oxidativo e dano celular, a dieta diária deve conter alimentos ricos em vitaminas e minerais antioxidantes. Então, essa primeira afirmação está coerente, está correta, que é justamente o que ele está perguntando, é a incorreta que ele quer, não é a correta. Vamos para a próxima. A suplementação vitamínica acima das quantidades presentes em uma dieta balanceada pode melhorar o desempenho físico ou o potencial para treinar, fora o poderoso benefício antioxidante que agrega o padrão alimentar. Então, quando ele fala aqui, gente, ó, suplementação vitamínica acima das quantidades presentes em uma dieta, você já fica de orelha em pé, tá? Vamos para a próxima. A C. Não existe uma recomendação precisa para ingestão diária de lipídio. Isso aqui também é esquisito. E ele quer só uma errada, né? Na verdade, existe uma recomendação. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Na verdade, o que existe é uma recomendação, um intervalo de recomendação, né? Não pode ser inferior a 20%. Para praticante de atividade física, para atleta, e o máximo é 35%. Então, eu tenho uma referência, tá? Então, isso aí ficou meio esquisito. Deixa eu voltar aqui. Uma recomendação prudente sugere não exceder 30% a 35% do valor energético total e, dentro desse percentual, buscar alcançar 90% na forma de ácidos graxos saturados. Essa segunda afirmação está correta, porque 10% é de saturado e 90%, que é o restante, é de insaturado. O que está esquisito é só essa afirmação dele. Não existe uma recomendação precisa para ingestão diária de lipídio. Vamos ver a D. Para satisfazer, presta atenção nessa aqui, ó. Para satisfazer as necessidades diárias de energia e nutrientes e minimizar o risco de doenças crônicas, os adultos devem consumir de 45% a 65% do valor energético total a partir dos carboidratos. Então, isso aqui está numa recomendação correta, tá? Por isso que eu falei, em concurso cai mais valores percentuais. Com uma ingestão máxima de açúcares de adição de 25% do valor energético total. Que foi que eu falei lá naquele vídeo sobre carboidrato. Gente, aqui ele não está falando de atleta, aqui ele está falando de homem e mulher fisicamente ativos. Então, é praticante de atividade física. Isso aqui está errado, tá? Mas qual é a alternativa que ele considera realmente incorreta? A letra B. Porque ele bota a suplementação vitamínica acima das quantidades presentes em uma dieta balanceada, tá? Então, aqui, deixa eu voltar aqui para vocês. Ficaria mais coerente, gente, se ele colocasse quantidades acima da UL. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, quando ele fala, essa questão seria facilmente anulada, tá? Ela não foi, não sei porquê. Se eu tivesse errado, eu tinha entrado com recurso. Essa dela tá errada, gente, porque açúcar de adição não é 25% do valor energético, é 25 gramas por dia, tá?
Então, essa aqui também está errada. Eu estou colocando para vocês também se atinarem quando é que entra com recurso. E essa aqui também está esquisita. Não existe uma recomendação precisa para a ingestão diária de lipídio? Existe um intervalo, tá, de recomendação de lipídio. Então, ele coloca aí a letra B como a correta, mas é uma questão duvidosa. Poderia facilmente ser anulada, tá? Se vocês tivessem errado, se tivesse errado, certamente entraria com recurso. Vamos aqui, ó, para de 2018. A nutrição esportiva representa um dos elementos fundamentais para garantir um desempenho atlético de qualidade. A orientação nutricional proporciona não somente um equilíbrio energético diário, como também um ajuste na qualidade dietética, permitindo uma adequada distribuição dos nutrientes. De acordo com esse tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Em relação aos carboidratos, o principal objetivo das refeições anteriores ao treinamento é manter os níveis de proteína muscular dentro da normalidade. Tá errado, gente. Não é proteína muscular. É glicogênio muscular, tá? Tá falando de carboidrato. Então, eu consumo carboidrato para repor esse glicogênio. Vamos lá para B. Então, tá errada aí a letra A. Em idosos, a redução da resposta de síntese de proteína muscular pode ocorrer devido ao aumento na perfusão muscular pós-prandial e redução na captação muscular de aminoácido. Realmente há uma redução na captação muscular de aminoácido no idoso. Agora, não há um aumento na perfusão, e sim uma diminuição na perfusão. Então tá errada, ele quer a correta. Independentemente do exercício físico realizado, olha aqui, e de sua intensidade, é recomendada uma ingestão de proteínas maior que 3 gramas por quilograma de peso. É para um paciente queimado, meu povo? Isso aqui é não. Então isso aqui está errado. A gente viu o quê? Que o máximo é 2,1 gramas de proteína, e essa recomendação ela varia de acordo com a intensidade do treinamento e há quanto tempo essa pessoa ela faz esse treinamento. Então tá errado também. Vamos lá para D. É recomendado um aumento na ingestão de lipídios poliinsaturados, já que no processo pós-exercício intenso ocorre imunossupressão. Paulo, ocorre imunossupressão após exercício físico intenso? Ocorre. Aí o que é que está errado aqui nessa? Por meio da diminuição da expressão de fatores pró-inflamatórios. Gente, se no exercício físico intenso você tem aumento de radical livre ele produz citocinas inflamatórias, então não tem diminuição, tem um aumento na expressão de fatores pró-inflamatórios. E a única que sobrou, por eliminação, se você não soubesse se estava certo ou não, seria a letra E, tá? A pré-hidratação para que o indivíduo inicie o exercício hidratado e com níveis adequados de eletrólitos deve acontecer bem antes da sessão de exercício, é verdade, 2 horas antes, a fim de garantir a absorção de líquidos e produção de urina em níveis normais. Então, resposta correta aqui, letra E, de Eva. Ok, pessoal? Então, foi isso, tá? Deixa eu voltar aqui. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas e até a próxima. Tchau, tchau.